A Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, mostra que a maioria dos brasileiros passou a responsabilizar o senador Flávio Bolsonaro pelo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Para 51% dos entrevistados, a reunião do parlamentar com o presidente Donald Trump teria motivado as sanções, em linha com a versão defendida pelo presidente Lula. Outros 30% concordam com a tese de Flávio Bolsonaro de que o responsável pelas tarifas é o governo Lula. O levantamento aponta uma inversão em relação à pesquisa de junho, quando 47% atribuíam a responsabilidade a Lula e 35% culpavam Flávio. A pesquisa também mostra que 49% dos entrevistados acreditam que o tarifaço é uma retaliação dos Estados Unidos ao PIX, enquanto 33% avaliam que a medida foi uma resposta às declarações de Lula contra o governo americano. Sobre a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, 57% dos brasileiros disseram não ter conhecimento da missão. Entre os que sabiam da viagem, 58% afirmaram que o senador não tem força para convencer Donald Trump a reverter as tarifas, enquanto 34% acreditam que ele tem influência para isso. Então, Felipe, a maioria dos brasileiros, de acordo com a pesquisa Quest que foi divulgada hoje, esse retrato, esse braço da Quest que foi divulgado hoje, mostra que a maioria dos brasileiros entende que Flávio Bolsonaro é o culpado pelas tarifas que foram impostas hoje pelos Estados Unidos ao Brasil. Pesquisa que mostra uma inversão da opinião do brasileiro, né? A última pesquisa em que a Quest perguntava isso mostrava que Lula era o culpado. Agora, depois de muito se falar sobre o assunto, a Quest mostra que os brasileiros entendem que a culpa é de Flávio Bolsonaro. Então, depois de Flávio viajar para os Estados Unidos, de Flávio conversar com Donald Trump sobre o assunto, conversar com Marco Rubio sobre o assunto, os brasileiros entendem que a culpa é sim do Flávio Bolsonaro. A pergunta é o que teria motivado o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, né? Então, em junho de 2026, concordavam com Lula. Em julho de 2026, aqui a maioria concordava que a culpa era do Flávio Bolsonaro. Houve uma inversão, então, da opinião dos brasileiros. Lembrando que a cada mês que passa, né, a gente chega mais perto das eleições. E ontem, Felipe, houve pesquisa Genial Quest também mostrando que Flávio Bolsonaro está mais longe ainda do presidente Lula. O presidente Lula descolando de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Na sua opinião, Felipe, o Flávio Bolsonaro também tem culpa no cartório aí, nessa questão do tarifaço? Claro que não, Leila. Claro que nem o Flávio Bolsonaro, nem o Lula tem nenhum tipo de culpa em relação ao tarifaço, né? Se alguém é culpado em relação a isso, na minha opinião, pode ser colocado no governo que não teve sucesso, né, na negociação com os Estados Unidos. Mas a gente sabe que os Estados Unidos iriam taxar o Brasil. A gente sabe que lá atrás, né, os Estados Unidos resolveram taxar vários países do mundo, né? Quando o Trump fez aquela coletiva de imprensa, o Trump apresentou, né, lembro até hoje, um gráfico, né? E falava um por um os países que teriam a taxação dos Estados Unidos em relação a eles, né? E vários países do mundo tiveram. Agora, não dá para negar, Neila, que quando teve a divulgação do Trump, parte da direita, né, inclusive o Jair Bolsonaro, inclusive o Paulo Figueiredo, né, Rodrigo Constantino, vieram a público e falaram claramente, né, que estavam felizes, né, porque os Estados Unidos haviam sancionado o Brasil, né, e depois teve a sanção por meio da Lei Magnitsky e teve também a cassação de vistos de várias autoridades do Brasil, né? Então, várias pessoas da direita acabaram, naquele momento, defendendo, né, e ficando feliz, né, com a taxação dos Estados Unidos ao Brasil. E o Brasil veio a público por meio do Lula, né, com a bandeira da soberania, a bandeira da independência, a bandeira da autonomia. E isso tudo, no final, né, acabou ajudando, né, a colocar a pecha, né, de traidor no Bolsonaro, no bolsonarismo e na direita. E, pelo visto, você compara a pesquisa que aconteceu em junho de 2025 com o que aconteceu agora, né, em julho de 2026, né, claramente mostra
que o povo brasileiro, em geral, acabou aceitando a tese de que o culpado pela taxação é o Flávio Bolsonaro, mas não é, né? De fato não é, não dá para colocar a pecha no Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não tem uma força, inclusive parte também da pesquisa mostra claramente que o povo brasileiro acredita que o Flávio Bolsonaro não tem a força para convencer, né, os Estados Unidos a taxar o Brasil, né? Então, óbvio que o Flávio Bolsonaro não tem a força para convencer os Estados Unidos a taxar o Brasil. E um ponto interessante dele também é que essa reunião que o Flávio Bolsonaro foi nos Estados Unidos, né, para parte da população do Brasil, nem sabiam da existência dessa reunião, né? Nem sabiam da possibilidade que o Flávio estava lá criando, né, justificativa para evitar a taxação dos Estados Unidos ao Brasil. Então, isso mostra também que foi mal sucedida, né, a ida do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, porque o povo brasileiro, em geral, nem tem conhecimento disso, né? Então, realmente, está dando certo a política do governo Lula de colocar a pecha no Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo de traidores da pátria, né? É bom lembrar, Neira, a gente até viu aqui no Metrópolis, uma semana atrás, né, que o próprio Itamaraty, que é um órgão de Estado, acabou se politizando e colocando claro no X que o Flávio Bolsonaro é traidor da pátria, né? E que a história não iria salvar os traidores da pátria. Então, todo o arcabouço, toda a estrutura de poder do governo brasileiro está trabalhando para colocar no bolsonarismo a peste de traidores da pátria e está dando certo, pelo visto, pela pesquisa, Neila. Bom, e tem reação, tá dando certo, mas